A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou na semana passada a venda de 2 medicamentos para o tratamento da Covid em farmácias e hospitais particulares do país. Remédios que já haviam sido aprovados para uso emergencial no Brasil agora podem ser vendidos. Para justificar a venda, a Anvisa apontou a circulação das novas subvariantes da Ômicron, o aumento de casos da doença no país e o fato dos 2 medicamentos já estarem sendo comercializados em países como Estados Unidos e Canadá. O Paxlovid foi aprovado com ampliação da validade do medicamento de 12 para 18 meses. Além disso, a rotulagem e a bula precisam estar em português de Portugal e em espanhol. Já o Lagevrio foi liberado com a rotulagem em inglês, mas com a obrigatoriedade de entrega da bula e folheto informativo aos pacientes, abordando todas as informações referentes à gravidez e lactação em português. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Ronaldo de Jesus, assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia do Estado. A venda está liberada, mas com recomendações. O paciente ele não pode estar hospitalizado, por exemplo. Bom dia para você, está conseguindo me ouvir agora? Tá falhando um pouquinho. Eu não entendi a primeira pergunta. O paciente ele não pode estar hospitalizado, por exemplo, para comprar esses medicamentos? Ah, perfeito. É verdade, sim. Eles são ambos, né? Tanto o Paxlovid como o Molnupiravir aí, eles são indicados para casos leves e moderados da doença. Então, isso exclui os pacientes que estão já em tratamento hospitalar, que normalmente são os casos mais graves, né? Pessoas que precisam de oxigenoterapia, por exemplo, que apresentam outros sintomas aí mais drásticos um pouquinho. Ronaldo, esses medicamentos já estão à venda no estado, já estão disponíveis? Quando a pessoa pode ter acesso a eles? Na verdade, o Paxlovid ele já tem autorização desde o dia 21. O Molnupiravir aí que é o mais recente, mas ainda é muito difícil de encontrá-los aí. Porque foi liberado agora, né? Esse último, o Molnupiravir. E o Paxlovid porque ele foi indicado mais, quer dizer, o combinado com a Agência Nacional foi de fornecer primeiro aos hospitais, aos serviço público, para depois liberar para as distribuidoras. O Molnupiravir, a empresa não, na verdade o medicamento não vai ser liberado pelo SUS, então já tem 1.000 unidades aí no país, 650 em distribuidores aí aguardando a liberação que foi feita aí semana passada, e mais 350 que estão no estoque da empresa. Então não são muitas unidades, mas pelo menos esse último vai ser liberado e logo a gente já consegue encontrar nas farmácias. Há uma estimativa de um custo de R$3.000, em torno disso, para 5 dias de tratamento. Como você avalia a eficácia disso diante de um custo alto? O Paxlovid ele deve ficar em torno de R$2.700. O Molnupiravir, que foi liberado semana passada, em torno de 1.700. Mas veja, eles são indicados para casos leves e moderados, mas quando há uma possibilidade do paciente evoluir para um caso grave. Então, vai ficar a cargo aí do prescritor, do médico avaliar, porque uma vida não tem preço. Agora, se pegar pelo lado econômico, de repente, 3, 4 dias a mais que o paciente fica numa UTI, já cobre esse custo aí, já sai até mais caro, por exemplo. Uma diária de uma UTI, o SUS paga R$1.000, R$1.100. Então, o Molnupiravir mesmo, ele diminui aí em torno de 6 a 7 dias de internação. Então, só aí já compensa esse valor. E, Ronaldo, obviamente, como você disse, né, uma vida não tem preço, mas existem as circunstâncias adequadas para o uso de cada medicação. São remédios vendidos somente com receitas médicas? Quando eles não devem ser usados? O Paxlovid, ele exige a apresentação da receita, porém não há retenção. O Lagevrio aí, o Molnupiravir,
ao contrário, ele exige prescrição em 2 vias e mais um termo de consentimento do paciente e do prescritor, porque ele tem efeito embriotóxico. Então, não pode ser utilizado em gestantes, pessoas que podem engravidar. Então, são situações que limitam a utilização. Então, assim, eles vão ser utilizados em pacientes, principalmente aqueles que têm comorbidades, aqueles que têm um sistema imunológico comprometido, pacientes acima de 65 anos, obesos, assim, então são vários fatores aí que acarretam um risco maior de se desenvolver uma forma grave da doença. Em pessoas sem comorbidades, em pessoas jovens, vamos dizer assim, eles não vão ser indicados, tá? Não é o caso de utilização. Então, são situações bem específicas e é exatamente por isso que a gente precisa da prescrição médica. Tem que ser avaliado caso a caso. O Longevril, por exemplo, o Ministério, a Anvisa, recomenda que seja prescrito somente após o teste positivo, a realização do teste positivo de Covid. E ambos somente nos primeiros 5 dias de sintomas. Depois disso, já não tem mais indicação. Muito obrigada, Ronaldo, falando aqui pelo Conselho Regional de Farmácia. Bom dia, bom trabalho para você, bom ano novo. Vai lá, um bom final de ano aí, um bom 2023 a todos e bom trabalho por aí.